Olá, leitoras de Cláudia! Hoje a gente está aqui com a Joana Neuding. Ela é sommelier e diretora da Vinho Seleto, que é uma empresa especializada em vinho que agora está fazendo uma coisa diferente. Ela está fornecendo também alimentos que harmonizam bem com o vinho. E com a Páscoa chegando, o tema de hoje é a harmonização de vinho com chocolate. Oi, Joana. Oi, tudo bem? bom? Obrigada por ter vindo. Oi, pessoal. Vamos começar, acho que já com a experiência, né? Você trouxe aqui um vinho do Porto, que é, acho que a combinação mais clássica que tem de doce, né? Você sempre pensa num vinho mais adocicado e mais até fortificado. Por que o vinho do Porto? Né? O que seria um vinho fortificado? Por que essa combinação é clássica de chocolate e vinho? E o que você trouxe pra gente provar? Então, boa tarde, gente. É o seguinte, o chocolate, ele tem uma gordura, né, natural, é doce e tem um sabor muito forte. Então, normalmente, precisa de um vinho que tenha as mesmas coisas para o vinho não sumir, entendeu? O vinho tem que ser mais forte que o chocolate, senão o vinho vai ficar ruim. Então não é qualquer vinho que vai com chocolate. Não é qualquer vinho que vai com chocolate. Então, melhor são os vinhos fortificados. Por quê? O vinho fortificado, ele é doce. O que acontece, né, no processo? A fermentação de um vinho normal, que é o açúcar que está virando álcool, eles jogam uma aguardente vínica que tem mais álcool, isso mata as leveduras para a fermentação. Então sobra açúcar no vinho. Por isso que ele fica super alcoólico e com muito açúcar. E fica esse vinho docinho que vai ficar maravilhoso com o chocolate. Então o chocolate sozinho já é maravilhoso e com o vinho fica mais rico ainda. E o que a gente tem aqui é um vinho do Porto. É o vinho do Porto. Tinto. É o vinho do Porto tinto. Outros vinhos fortificados seriam o vinho Madeira, que é da Espanha. Não, desculpa, da Ilha da Madeira. O Pedro Ximénez, que é da Espanha. E tem outros tipos de vinho de sobremesa também, que não são os fortificados, que aí seria os de uva passa, que é a colheita tardia. Mas eles, com chocolate, não fica tão bom quanto esses, que são vinhos mais fortes. O sabor vai combinar perfeito. E falando em uvas, de um modo mais geral, assim, né? Então, a gente entende que um vinho leve é um vinho Pinot, por exemplo. Né? Existe até vinho Pinot mais forte, mas de modo geral. Para o chocolate, existe algumas uvas que a pessoa eventualmente possa consultar? Então, para um vinho tinto normal, teria que ser primeiro um chocolate mais amargo, porque o chocolate doce vai matar o vinho, não tem como. Mas os vinhos que seriam bacanas seriam vinhos mais potentes. Então, um Cabernet Sauvignon, um Shiraz da Austrália. Tem que ser vinhos com corpo e tanino para suportar esse corpo do chocolate. Então, a regrinha básica, né, de harmonização, que alimentos leves com vinhos leves, para nenhum atropelar o outro. Isso. Senão mata, né, que é aquela coisa clássica. Existem exceções, claro, e tem o gosto de cada um também, né? Se você curtir tomar um Pinot Noir com um chocolate, por que não? Vai em frente, gente. Vai em frente. O importante é ser feliz. O importante é ser feliz. O que é legal do vinho fortificado, que é forte, é que ele não vai... O chocolate não vai atropelar ele, nem ele vai atropelar o chocolate. Vai ficar perfeito, os dois têm a mesma potência. Joana, e hoje? O que você trouxe aqui pra gente? Então, gente, hoje eu trouxe esse chocolate, que é um chocolate... belga, recheado de brigadeiro da confeitaria Dama. Ai, meu Deus. Com crocante de castanha do Pará. Segunda-feira. Para começar bem a segunda-feira. E o vinho do Porto, que eu trouxe, é um vinho Tawny. Legal. Que é um vinho... É um clássico, né? É um clássico, é um vinho mais fácil de combinar com chocolate. Ele passa por barricas pequenininhas de carvalho. Então, ele tem mais contato com o carvalho, ele é mais escurinho do que o ruby, né? Que são dois tipos, o Tawny e o ruby, os mais clássicos. Então, e essa é a opção que a Vinho Seleto está oferecendo para Páscoa, né? Então para Páscoa a gente tem esse kit desse chocolate com o vinho e junto vem uma explicação e uma historinha do vinho e do chocolate belga, por que combina e outras coisas que você pode brincar. Então explica pra gente por que combina. Por que foi essa escolha? Então, essa escolha eu fiz algumas experiências, mas eu acho que o vinho do Porto é o preferido de todo mundo. Assim, é um vinho fácil de achar. Deu uma escorridinha aqui. Tudo bem. Estamos ao vivo. E o ideal também é servir ele assim, entre 6 e 8 graus. Isso que eu ia te perguntar, alguma temperatura ideal para vinho? Entre 6 e 8 graus. Ele fica mais legal, mais geladinho. Tá. Ele fica mais agradável.
E também você pode tomar um vinho do Porto com aperitivos, né? Que também combina com queijo. Tá. Que aí então, você quebra o padrão. Ele pode começar e ele pode terminar a refeição. Pode começar e pode terminar. E água com gás ou sem gás junto? Alguma interferência? Eu indico mais com gás, porque a com gás limpa. As borbulhas? Ela dá uma limpada na boca. E outra característica também, por que o chocolate é difícil, né, que eu não falei, é porque a gordura do chocolate faz isso também. A gordura do chocolate envolve a boca e a língua, então fica difícil do vinho entrar. Então, se você tomar um Pinot Noir, ele vai sumir. É como a gente fala, por exemplo, em relação à carne de cordeiro, que é uma carne mais forte. Sim. Que ela é mais untuosa, e então você precisa de um vinho igualmente intenso e mais encorpado para poder não sair. Entendi. A gente tem dúvida das leitoras. Oba! A Demira Coutinho perguntou: chocolate branco combina com algum tipo de vinho? Combina sim. Qual é a regra pro chocolate branco? Porque tem gente que diz que não é chocolate de fato, porque não tem enfim. Não tem tanto cacau. Não, mas combina com vinho, sim. Combina com vinho, é a mesma regra, combina com vinho doce. Ele é mais doce, mais gorduroso, né? Tem mais gordura. Então, mas é um chocolate. Então, o vinho ideal seria um vinho doce, fortificado. Não tem muito como fugir disso. Entendeu? E tem alguma regra? Começa pelo chocolate, começa pelo vinho? Como é que é? Eu acho gostoso primeiro o chocolate, pra sentir bem ele, que já é maravilhoso. E depois com o vinho ter essa experiência do chance, entendeu? Da combinação. E pra deixar a leitora de casa com vontade, o que acontece no nosso paladar quando a gente come o chocolate e quando o vinho entra em contato? Assim, qual que é? Então, como é que você define essa experiência? Os dois sabores ficam melhores. Tá. Porque existe 3 tipos de harmonização. Ou o vinho melhora a comida, ou a comida melhora o vinho, ou cria um terceiro sabor, que aí é a união perfeita. Tá. E aí tem que brincar e experimentar, né? Que é o divertido. Vamos brincar, então? Vamos. Calma, pra quem chegou agora, a gente tá aqui numa harmonização de vinho com chocolate, em homenagem à Páscoa. Então a gente conversou que o vinho tinto combina mais com chocolate. Fortificado. O vinho fortificado combina mais com chocolate, que é um vinho doce, que tem estrutura, que vai conseguir brigar com essa estrutura de chocolate, que é bem forte, né? Tem uma gordura deliciosa, ele é doce. E agora, então, a gente vai experimentar. Vamos pra ação. Depois eu tenho uma perguntinha. Tá. Então, vocês pegam um pedacinho desse chocolate. Pelo chocolate. Ele é belga, um chocolate belga que tem... O chocolate belga tem uma regra que ele não pode ter gorduras que não sejam do cacau mesmo. Tem pra ter qualidade. Um padrão, né? Então não menos dedos. Vou fazer com vocês. E aí o legal é assim, antes de... Deixa um pouquinho e já toma o gole junto. Combina mesmo. Muito bom. Gente, esse tempo todo eu venho fazendo errado. Eu adoro tomar chocolate com vinho. É agora que eu entendi como é que funciona. Foi isso que você falou mesmo. Não é um show? Um terceiro sabor que terceiro sabor, né? Delicioso. E é de verdade uma experiência. Vou pegar mais. Sabe o que eu ia te perguntar? Existem vinhos... eu sei que existem vinhos brancos mais intensos. Existem vinhos brancos mais adocicados que também, eventualmente, alguém não goste de vinho tinto de jeito algum. Como é que eu harmonizo o vinho branco com o chocolate? Tem uns vinhos brancos, doces, que são os vinhos que chamam late harvest, que é a colheita tardia. Tá. Então, eles deixam a uva secar, fica uma uva passa, aí eles colhem essa uva passa e fazem o vinho dela. Que demais. Então, vinho branco, doce, também bem untuoso, bem grosso, vai combinar com chocolate. Ele, às vezes, ele é um pouco mais delicado que um vinho tinto doce. E ele não é fortificado, então ele não tem tanto álcool. Então o chocolate pode matar um pouco. Mas se for, de repente, uma sobremesa de frutas secas com chocolate, alguma coisa assim, vai ficar uma delícia também. Mas o chocolate puro mesmo, o ideal é um vinho fortificado, que tem a estrutura. Legal. Agora eu vou pensar, vou receber minha família, meus amigos, enfim, para um almoço de Páscoa. Tá. Existe algum vinho que eu consiga administrar ali para ter do começo, que acompanhe bem o começo ao fim da refeição, Tá. Considerando que eu vá ter uma carne vermelha, um peixe que seja bacalhau ou outro, ou o ideal é mesmo eu ter um vinho para cada etapa? coisa.
Então, Páscoa, que normalmente se serve o bacalhau, você pode servir tanto o vinho tinto quanto o vinho branco, porque o bacalhau é um peixe mais forte, né? E dependendo do molho, até que puserem do bacalhau, vai combinar com a estrutura de um vinho tinto. Mas se for servir uma carne, aí fica um pouco difícil o vinho branco. Se for uma carne vermelha, ela vai matar o vinho. Então, tem sempre essa regra de ser igual, né? O leve com leve, o pesado com o pesado. Tá. Claro que tem algumas exceções, mas para um almoço de Páscoa eu indicaria um vinho verde português que combina super bem com o bacalhau. Verde. Uma delícia. Dá uva ao varinho e acompanha a refeição inteira. Que legal. Se tiver uma carne, aí teria que ser um vinho tinto. O vinho verde também entra com a sobremesa? Também vai bem no chocolate? Não. Ele vai morrer o vinho. Porque é muito delicado, é um vinho branco, é um vinho que não tem muito álcool, então o chocolate vai matar. Tá. Temos mais dúvidas. Para a sobremesa, tá. Ai, desculpa te interromper. Imagina, né? A Cris Manuchakian, fala assim, Cris? Cris Manuchakian pergunta se o vinho rosé combina com algum chocolate. Olha, se for um vinho do Porto Rosé que existe, vai combinar, porque é um vinho doce. Mas Não sabia que existia um vinho do Porto Rosé. Existe, é maravilhoso. Uau! Super moda em Portugal e é uma delícia. Aí sim vai combinar, e bem geladinho, mas um vinho rosé normal é como se fosse um vinho branco. Então ele não vai ter tanino, não vai ter estrutura. Então eu acho um pouquinho difícil. Você fala desse tanino. O que é o tanino? Explica pra Então, leitora. o tanino é aquela coisa que quando... Igual você comer uma banana verde, é aquela coisa que amarra a boca. E é super interessante que o tanino, na verdade, o tanino é uma substância que tem na natureza toda. Tem na árvore, tem nas frutas, na casca da fruta, para o passarinho não comer a fruta. Então, essa coisa que quando você mastiga, amarra a boca. Isso tem na casca da uva. E tem também na barrica de carvalho, quando o vinho passa, também solta esse tanino. Isso dá estrutura para o vinho, isso faz você poder guardar o vinho por mais tempo. E essa sensação de amarrar a boca, mas é uma qualidade, não é um defeito. Apesar que tem que estar equilibrado com o álcool do vinho, para não ficar muito forte. Tem todo um equilíbrio do vinho. Mas o chocolate que tem essa estrutura, o tanino vai bem, porque aí ele se E quando, sustenta. assim, tem muita gente que, até por uma questão de ser mais saudável, opta pelo chocolate com mais teor de cacau, com, né, um teor mais alto de cacau, que é o chocolate meio amargo e tal. Tá. Em relação a esse tipo de chocolate com maior teor de cacau, como que funciona a harmonização? Da mesma forma? Pode, não. Aí você pode sim tomar com vinho tinto normal, sem ser doce. Tá. Combina super bem. Aí que seria um Shiraz, um Cabernet Sauvignon, uma uva mais potente. E isso são as uvas únicas, que aí também um vinho português, encorpado, com Touriga Nacional, vai ficar gostoso. Aí seriam as uvas mais encorpadas ou blends, né? Vinhos que também são de várias uvas. Aí combina. Legal. Porque é um chocolate com menos gordura, né? Então ele não vai precisar tanto... E açúcar também, E açúcar também, então pode ser um vinho um pouquinho mais leve. Legal. E um ponto assim, vinho tem época? Tem, por exemplo, agora a gente tá em abril. Tá. Tem algum vinho que vai melhor, que pode cair bem no almoço de Páscoa? Tá. Olha, eu acho que tudo vai depender do que você for servir no almoço, né? E como o tempo é meio maluco, né? Esfria, esquenta. Agora a gente tá, por exemplo, no inverno, essa combinação é uma delícia, né? O vinho do Porto com chocolate. Mas, assim, da época do ano, não tem nada específico, não. Vai depender do que você for servir. E é isso. Se vocês tiverem mais perguntas, podem fazer, né? Pessoal, tem mais alguma? mais uma vez, quem chegou, na timeline. A gente está harmonizando hoje vinho com chocolate, por causa da chegada da Páscoa e tal. E que pra quem não entende muito assim, esse negócio de harmonização é mentira, às vezes tem gente que acha, é muito chique. Não. Pela primeira vez eu experimentei o vinho certo com o chocolate e eu tô no paraíso aqui. Repete pra gente o que a gente experimentou hoje. Então, a gente experimentou um chocolate belga, que é um ovo de chocolate belga, recheado de brigadeiro, com o vinho do Porto Tawny, que é um vinho fortificado. É um vinho fortificado, então um vinho doce, com estrutura pra combinar com esse chocolate que também é doce e tem um sabor bem forte, bem delicioso. Tem coisa melhor, né? Combinar vinho, chocolate e ainda ser incrível, assim. É uma experiência mesmo, porque né? os dois sozinhos já são bons. Aí quando junta, fica melhor ainda, né? Eu acho que é gostosa essa experiência. Mais dúvidas? Vamos lá. Monet Chad pergunta quais são os vinhos mais doces e como escolher quando for comprar. Como é que a gente sabe?
Então, aí você pergunta para quem estiver na loja quais são os vinhos, os mais doces são os fortificados. Então, o vinho do Porto, o Pedro Ximénez, o vinho Madeira, tem um Bain Luz, que é um vinho francês. Esse seria um vinho mais doce. Depois tem o de colheita tardia, que é um pouco menos doce, mas também é um vinho doce. Então, são mais ou menos são essas duas famílias que tem de vinho de sobremesa. Mas o ideal é perguntar para o vendedor da loja ou para alguém na hora de comprar. Mas não necessariamente precisa ser um vinho de sobremesa, né? Ele precisa ser fortificado e tal, mas ele precisa ser de sobremesa? É que normalmente o vinho doce é para sobremesa, também para aperitivo, mas então acaba virando que o vinho doce é para sobremesa. Seria um vinho de sobremesa. E uma questão que sempre vem. Tá. Vinho bom é sinônimo de vinho caro? Então, não necessariamente, porque existem, claro que sim, mas você também consegue encontrar vinho bom com preço legal, assim, até 60, 80 reais. Tá. E tem muita fama, né? Tem muito nome, sobrenome, que aí fica muito caro e você consegue, de repente, um vinho que custaria 600, você consegue um vinho por 250 tão bom quanto. Tá. Mas um vinho muito bom não pode ser barato. Porque toda a produção, todo o investimento é caro, não tem como. Sim. Então, E o tempo que ele fica ali também, amadurecendo, envelhecendo na e barrica, tal, né? qualidade. É um Para um vinho ser de qualidade também, ele tem que ter menos uva na parreira, então isso também fica mais caro. Tá. Porque quanto menos uva, vai mais nutrientes. Então a uva fica com mais qualidade, entendeu? Então eles podam as uvas, então fica com menos rendimento, então fica mais caro enfim. Para o consumidor final. Então sim, mas também tem vinho bom com preço legal, dá pra se virar. Legal. Espero que na Páscoa esteja fazendo um friozinho para todo mundo poder saborear o chocolate. Pra gente poder apostar nesse kit, porque é uma delícia. Uma delícia, né? Vocês gostaram? Adoramos. Muito bom. Legal. Tem mais alguma dúvida? Gente, então foi isso. Eu adorei, queria agradecer, Joana. Foi uma delícia, né, Bia? Foi uma delícia. Legal. Se quiser vir sexta também, pré-fim de semana, né? A gente faz um live de uma hora. Fazer outra degustação e tal. Abre o espumante. A gente abre por uma hora, assim. Tá. Começa, fim. Legal. Foi isso, pessoal. O vídeo vai ficar disponível no Facebook. Quem quiser assistir depois, mostrar pra alguém, pode assistir depois. Tá tudo lá. Obrigada. Obrigada. Tchau, gente. Tchau.